Gente, nesse vídeo nós vamos falar sobre o Estado Islâmico do Iraque e do Levante. O que vem a ser o Estado Islâmico do Iraque e do Levante? Bom, para você que nunca ouviu falar em Estado Islâmico, eu não sei qual é a faixa etária de cada pessoa que está assistindo meu vídeo, então às vezes pessoas aí de 12, 11 anos, 10 anos, não sei, talvez nunca tenham ouvido falar em Estado Islâmico. Então, para você que nunca ouviu falar, o Estado Islâmico, ele é aquela organização terrorista que promove o terror pelo mundo inteiro, atacando os países pelo mundo afora, principalmente os países europeus, como teve aquele ataque naquela casa de show na França em 2015, novembro de 2015. É esse grupo aí que é o Estado Islâmico. Esse Estado Islâmico, ele é um grupo terrorista, é óbvio, é uma organização que tem o islamismo como sua base. Embora essa organização ela não represente o verdadeiro islamismo, porque o verdadeiro islamismo prega a paz e é contra todos esses atos que eles fazem. Mas enfim, eles se autodenominam muçulmanos, eles se autodenominam islâmicos, então vamos tratar como se fosse. Eles têm, independente deles se denominarem ou não, eles têm o islamismo como base, como religião deles, que inclusive dá base, dá aval para eles, segundo a crença deles, a religião deles dá base, dá aval para que eles cometam os seus atos terroristas. Então o Estado Islâmico, ele é uma organização que, além de ser uma organização terrorista, ele é uma organização jihadista. O que significa isso? Esse termo jihadista vem da palavra jihad. Essa palavra jihad é um conceito que existe dentro da religião islâmica que significa empenho, significa força, ou seja, os membros do Estado Islâmico, eles são empenhados naquilo que eles fazem, eles são empenhados na luta contra aqueles que eles chamam de infiéis. Quem seriam os infiéis? Os infiéis seriam aqueles que não seguem a religião muçulmana, que não seguem a religião islâmica. Para eles consideram essas pessoas como infiéis. Então, o jihad é um conceito que significa um empenho, um esforço, uma luta contra esses chamados infiéis, da forma que eles chamam. E o Estado Islâmico, ele, além de ser uma organização terrorista, jihadista, é uma organização wahhabita. O que significa isso? Esse termo, o wahhabita, vem de wahhabismo. O wahhabismo, ele é um movimento dentro do islamismo que é um movimento ultraconservador, um movimento fundamentalista do islamismo e que tem como base restaurar o culto monoteísta. Então, o que seria o culto monoteísta? O culto monoteísta é o culto, a adoração a apenas um Deus, que no Deus da crença islâmica é Alá. Então, no Deus da crença do Estado Islâmico, dessa organização, também é Alá. Então, eles querem que o mundo inteiro adore apenas a um Deus, que seria Alá, o Deus islâmico. Seria Deus segundo o islamismo. Então, eles são essa organização wahhabita. E eles também têm uma orientação salafita, que vem do salafismo. O salafismo, ele também é um movimento conservador dentro do islamismo, só que ele é um pouquinho diferente do wahhabita, porque o salafismo, eu estou até aqui com a diferença aqui no meu caderno aqui. O salafismo, a diferença dele é que ele apenas tem uma visão fundamentalista do islamismo, do Alcorão, do Islã como religião em si. E o wahhabismo, ele tem uma visão fundamentalista, mas ele já busca um objetivo, que é restaurar o culto monoteísta, fazer todas as pessoas adorarem somente a Alá, sendo o monoteísmo como a crença em um único Deus, da forma que ele é. Então, como a história desse Estado Islâmico, qual é a história desse Estado Islâmico, como é que esse grupo ele surgiu? Em primeiro lugar, o grupo ele foi fundado, já tem um tempinho, ele foi fundado em 1999, então não foi recente a fundação dele, por um homem chamado Al-Zarqawi.
não sei nem se eu estou pronunciando o nome dele corretamente, mas foi o fundador do grupo do Estado Islâmico, que na época não era chamado de Estado Islâmico. O grupo foi fundado sob o nome de Al-Jihad, era o nome do grupo ao qual esse Al-Zarqawi ele criou. Esse Al-Zarqawi, existe a biografia dele na internet, é só vocês pesquisarem. Ele foi um cara que ele passou por alguns problemas assim na adolescência dele, que eu não vou entrar em detalhes aqui, e ele se tornou amigo de um homem chamado Osama Bin Laden, nada mais, nada menos do que Osama Bin Laden. Ele se tornou amigo desse Osama Bin Laden, que era o líder da Al-Qaeda, a organização terrorista que destruiu o World Trade Center, as Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos. E esse Al-Zarqawi se tornou amigo e braço direito desse, tipo como se fosse um braço direito desse do Osama Bin Laden, que na época era o líder da Al-Qaeda. Então o que aconteceu? Em 2004, esse Al-Zarqawi rompeu com a Al-Qaeda. Então fez um rompimento com a Al-Qaeda, passou a não ser mais aliado da Al-Qaeda. E quando houve esse desligamento da Al-Qaeda, o Al-Zarqawi mudou o nome do grupo de Al-Jihad para a Al-Qaeda do Iraque. Deixa eu ver se foi isso aqui mesmo. Sim, foi em 2004 mesmo que ele mudou. Ele mudou o nome do grupo para Al-Qaeda do Iraque, em relação a esse rompimento que ele teve com a Al-Qaeda do Osama Bin Laden. Então, o que aconteceu? Em julho de 2005, o então vice-líder da Al-Qaeda, que era um homem chamado Al-Zawahiri, ele enviou uma carta para o Al-Zarqawi traçando um plano para que se instituísse um califado no mundo. O que seria um califado? É o principal objetivo do Estado Islâmico, é tornar o mundo um califado. O que seria isso? O califado seria o mundo inteiro regido por um sistema político que ao mesmo tempo seria um sistema político e religioso. Ou seja, o califa seria ao mesmo tempo um líder religioso e um líder político. E é lógico, o tema central, a questão central dessa política do califa é a lei islâmica, ou seja, o mundo inteiro sendo governado debaixo da lei islâmica. Esse é o principal objetivo do Estado Islâmico. Então, em julho de 2005, esse vice-líder da Al-Qaeda enviou essa carta para o Al-Zarqawi, traçando esse plano. Seria um plano de 4 etapas para chegar ao objetivo desse califado. Em janeiro de 2006, o grupo do Estado Islâmico, que, lógico, na época ainda não era chamado de Estado Islâmico, ele se ajuntou com outros grupos menores sob a regência de um conselho, que eu não sei pronunciar o nome do conselho, mas depois vocês pesquisem na internet que vocês vão achar. Eu abreviei o conselho como CSM. São as iniciais do nome do conselho. Então eles se ajuntaram com esse conselho logo no início de 2006. Em junho de 2006, o Al-Zarqawi, fundador do Estado Islâmico, ele foi assassinado pelos Estados Unidos da América. E no dia 12 de outubro de 2006, o grupo que ficou sob a liderança de uma outra pessoa, o Estado Islâmico, esse conselho da qual o Estado Islâmico estava inserido, que ele formou ali no início do ano, se ajuntou com outros 3 grupos menores e com mais 6 tribos islâmicas. E um dia depois, no dia 13 de outubro, eles proclamaram como é que se diz? Eles proclamaram a existência do Estado Islâmico, a fundação do Estado Islâmico do Iraque e do Levante. O nome completo é esse: Estado Islâmico do Iraque e do Levante. Então, gente, isso aqui é um pouquinho da história do Estado Islâmico. Agora, uma coisa que eu queria deixar bem claro aqui nesse vídeo, talvez o ponto mais importante do vídeo. Gente, vamos saber separar o Estado Islâmico do islamismo. O principal objetivo do Estado Islâmico é fazer o mundo todo se tornar islâmico, o mundo todo seguir a doutrina islâmica. E isso é um perigo, porque isso é uma ameaça a uma coisa que se chama democracia, a uma coisa que se chama liberdade, a uma coisa que se chama direitos fundamentais da humanidade. Então é importante a gente saber separar o Estado Islâmico do islamismo. O islamismo é uma religião que prega a paz e que discorda 100% desses atos do Estado Islâmico.
Os principais estudiosos muçulmanos, né, os principais líderes islâmicos, líderes muçulmanos, os principais, eles discordam dessa corrente, dessa organização. Esse Estado Islâmico é uma organização que eles podem adotar o islamismo como a religião deles, mas eles não representam o verdadeiro islamismo, que prega a paz. Inclusive os muçulmanos são pessoas dignas, são pessoas que pagam seus impostos, são pessoas de bem e são pessoas que sabem conviver em sociedade, respeitando aos outros. Então vamos deixar aqui separado, né? Porque existe muito preconceito. Se chegar, por exemplo, principalmente aqui no Brasil, chegar, por exemplo, num transporte público, uma pessoa com uma veste muçulmana, as pessoas já pensam logo que é homem-bomba. Isso é preconceito, isso é um perigo. Você está discriminando a pessoa pela aparência. Os muçulmanos não são terroristas. Uma parte do islamismo, que é esse Estado Islâmico, pode fazer esses atos, mas eles não representam o verdadeiro islamismo. Paz para todos.